Estamos também nos despedindo, porque o pastor terça-feira mete o pé na estrada, né? Sentido Uruguai, depois Paraguai, Argentina, Chile, subindo até chegar na Colômbia, na nação dele, né? Então, vai demorar um pouquinho, mas terça-feira ele está seguindo viagem, a gente vai aproveitar um pouquinho mais do pastor aqui. Pastor, o povo está de pé. Boa noite, queridos. A paz, a graça seja com vocês. Tome assento para não ficar de pé não, gente. Tome assento para não ficar de pé não, que eu quero compartilhar um tema muito importante. Eu acho muito relevante esse assunto na questão da restauração da personalidade. Mas eu quero ler uma passagem com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Livro de Josué. Ultimamente estou falando muito de Josué. Josué está falando muito comigo. Gente, esse Josué é uma bênção. Livro de Josué. Quero ler o capítulo 2 com vocês. Uma passagem. Livro de Josué, capítulo 2. Eu quero ler uns versículos e vamos estar orando. Josué capítulo 2 diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tirai fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos, aqueles homens, e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois eles depressa, porque vos os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a terra, esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desanimou o coração, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de benevolência, de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe:
ide vós ao monte, para que porventura vós não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus filhos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciardes esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram, pois, e chegaram-se ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes aconteceram, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem nos dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tua palavra, Pai, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado porque tua palavra é como uma espada de 2 gumes, Pai, que penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas médulas, é apta para discernir as intenções do coração e os pensamentos. A tua palavra que não volta para ti vazia, mas que ela cumpre o propósito para o qual ela foi semeada em nossos corações. Venha achar em nós, que teu Espírito Santo sensibilize nosso coração nessa noite e ache em nós esse terreno fértil para a tua palavra dar fruto em nossas vidas. E possamos colocá-la por obra, como um estilo de vida a cada dia, Pai. Pai, nós queremos invocar o teu nome, Pai. Queremos invocar o mestre dos mestres, para que venha nos ensinar, venha nos direcionar nessa noite, naquilo que tu queres falar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha o teu reino sobre nossas vidas. Se faça-se a tua vontade, Pai. E que possamos entender a tua verdade, essa verdade que nos faz livre, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, irmãos, nós estávamos falando sobre um dos conceitos mais importantes na reeducação, na restauração, no contexto familiar, pessoal, na reconciliação e na restauração da personalidade. Na restauração da nossa personalidade, nós vamos precisar alguns elementos muito importantes para ser, digamos assim, pautados, entendidos nesse nível de relacionamento, num nível de entendimento também. E isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o processo de mapeamento, um mapeamento espiritual. Como a gente mapeamos a nossa vida. Ou seja, a rota do mapeamento espiritual, que ela vai fazer, que é a mira do processo do aconselhamento, na verdade, né? Então, através desse mapeamento, dessa dinâmica, vamos compreender a verdadeira natureza ou causa dos problemas, da situação. Nós vamos ver que a gente tem heranças espirituais, como temos heranças físicas e biológicas. Então, a primeira coisa que a gente aprende no campo de libertação e de restauração da personalidade é que para nós obtermos algumas soluções definitivas em nossas vidas, devemos remediar as causas.
e não somente os sintomas dos problemas. Então vamos ver, precisamos saber interpretar esses sintomas sob uma perspectiva pessoal, sobre uma perspectiva territorial, sobre uma perspectiva sistêmica, de tal forma que esse discernimento venha nos ajudar, gente, venha nos ajudar a desvendar as verdadeiras raízes do problema que precisam ser evidenciados, tratados, combatidos. E, então, um dos aspectos mais importantes dessa, digamos assim, desse processo do mapeamento, um dos processos mais importantes é justamente uma intercessão eficaz. É o aspecto da intercessão e o mapeamento espiritual. E eu quero falar um pouco sobre esse mapeamento espiritual. Como mapear a minha família, como fazer um mapeamento espiritual na minha vida, na minha casa, então, nas áreas da minha vida. Então, entender essa questão, né? Então, é fundamental esse discernimento, a perseverança para pesquisar, para até mesmo para rastrear, cartografar a história pessoal, a história familiar, a história hereditária, a história territorial da nossas descendências, da nossa linhagem, as feridas, os traumas, as injustiças sofridas, ou seja, ou praticadas, pecados repetitivos, fortalezas na mente. São coisas que se repetem, histórias de abuso, histórias de abandono, culturas baseadas em valores totalmente invertidos, as alianças que são quebradas. A gente tem que começar a analisar todas essas coisas. As profecias, os legados demoníacos, crimes que são relevantes. Tem alguns crimes que são muito relevantes na nossa família. E a gente precisa entender esse tipo de coisa, entendendo, partindo desde esse conceito de mapear as nossas heranças. Então, de mapear aquilo que vem sobre nós, né? Então, há um princípio muito interessante que eu quero falar com vocês, que começa aqui, ó. Quero falar com vocês sobre isso aqui. Esse princípio bíblico do mapeamento espiritual, né? Esse livro de Josué, gente, ele vai agregar uma riqueza incomparável sobre esses princípios de libertação e restauração da nossa alma. Então vamos ver uma coisa muito importante. Eu gosto muito do livro de Josué. A gente trabalha ele na EFOL. A gente trabalha sobre o livro de Josué. E ele traz um contexto muito rico nessas realidades. E vamos ver algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o livro do Êxodo enfatiza alegoricamente a experiência da salvação. Por exemplo, ou seja, a saída do Egito para a terra prometida, né? Então, e veja que é interessante, gente. Veja que é interessante que no livro do Êxodo, nessa saída do Egito para a terra prometida, Deus tira o povo de Israel com mão forte e poderosa, confrontando com as 10 pragas, confrontando os deuses até mesmo estabelecidos no Egito, são confrontados através dessas 10 pragas, nessa maneira de Deus tirar o povo do cativeiro, da escravidão, na verdade, do Egito. Mas veja que depois que Deus tira o povo do Egito, vem um tempo onde o povo foi levado, tira o povo do Egito para o deserto. E o deserto é um tempo onde nós somos provados, onde nós somos instruídos, capacitados. Acostumo dizer que o deserto é o lugar onde Deus vai nos provar.
provar o nosso coração. Deuteronômio 2:8 fala isso. Te levei para o deserto para provar o teu coração, para experimentar aquilo que há no teu coração. Deuteronômio 2, versículo 8 diz isso. Ou seja, o deserto é um lugar onde Deus permite nós ser provados. E sabe o que, gente? Eu lembro aqui um versículo de Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Deus está falando isso. Então, nessa questão do deserto, da prova, esse tempo eu estava falando, não foi aqui não foi nesse lugar. Eu estava falando sobre a passagem do Jordão, sobre o passo do Jordão, que está no livro de Josué. E do deserto, há só duas maneiras de sair desse deserto. No deserto você sai aprovado, passa pelo Jordão e conquista a terra prometida da sua alma, ou você reprova e morre no deserto. Então há só duas maneiras de sair do deserto. Ou você sai aprovado de lá e passa pelo batismo de arrependimento. Hoje de manhã eu vi batismo aqui. Ou você morre no deserto. Não existe outra saída do deserto, outra maneira de sair dele. Ou você aprende ou não aprende. Ou fica 40 anos dando volta no deserto e acaba morrendo lá, ou você passa no deserto e alcança a terra prometida. Então, nesse contexto de, depois que veio o deserto, quando Deus tratou com a mentalidade da escravidão, sabe, esse contexto do deserto aponta para uma mudança interna de valores, que nos amadurece para tornarmos posse da terra prometida. Então vamos ver isso. Essa foi uma etapa um pouco mais trabalhosa, aonde muitos do povo de Deus, na verdade, o povo da aliança pereceram. Do povo de Israel, muitos pereceram no deserto. Ou seja, a travessia do Jordão com Josué marcou esse evento espiritual. Logo após isso, vem a libertação da terra. E vamos ver que, vamos comparar, fazendo essa analogia, a terra é a alma. A conquista da terra prometida nada mais é que a rendição gradativa de cada área das nossas vidas a Deus. No capítulo 1 de Josué, Josué disse, Deus falou para ele colocar a planta do pé. Olha só, ontem eu estava lendo com os irmãos, no Cidade Jovem, estava lendo justamente isso, o livro de Josué capítulo 1 ontem, mas tinha uma parte que eu não li ontem, que está nesse capítulo, que diz assim, olha só, eu gosto disso aqui, todo lugar, capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Há uma promessa que o lugar onde Josué colocar a planta do nosso pé. E vamos ver, alegoricamente, algumas coisas que se colocam aqui. Veja só, aqui, no livro de Josué, Moisés morreu. E enviou a Josué. Vamos fazer alegoricamente, Jesus morreu e enviou o Espírito Santo. Então, Josué faz a figura do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo coloque a palma do seu pé em cada área das nossas vidas. Isso vai trazer esse entendimento de restauração pessoal. Então, nesse conceito, vamos falar dessa disciplinarmos um estilo de vida de renúncia e quebrantamento, onde sob o governo do Espírito tratamos com áreas de descontrole na nossa mente, as fortalezas, os gigantes, as estruturas pecaminosas que conspiram contra nós precisamos, que conspiram contra o reino de Deus, vão sendo uma a uma abatidas. O Espírito Santo precisa colocar a palma da planta do seu pé sobre cada área da nossa alma.
Então a grande questão da conquista da nossa alma reside em em nós sermos conquistados pelo Espírito de Deus. Sabe, gente, olha aqui, isso aqui é muito importante, gente. Santificação, ser cheio do Espírito Santo, uma das coisas que eu entendi muito real, ser cheio do Espírito Santo, pastor, não depende de quanto eu tenho do Espírito Santo, mas depende de quanto Ele tem de mim. É o revés. Não é quanto eu tenho dele. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Não é quanto eu tenho do Espírito Santo, mas quanto o Espírito Santo tem de mim. Quantas áreas da minha vida eu tenho aberto para Ele. Quantas áreas do meu coração eu tenho entregado para Ele. Quantas áreas da minha vida, do meu coração eu tenho permitido Ele tocar, Ele entrar, Ele chegar. Então ser cheio do Espírito Santo não é eu ter Ele, é permitir que Ele me tenha. É o revés. Quanto eu estou disposto a abrir para Ele entrar em minha vida. Então, nesse conceito, gente, nesse conceito de, a grande questão da conquista, então, é deixarmos ser conquistados por Deus. E aí uma das coisas que a gente vê muito, Canaã, eu lembro muito, aqui no livro de Josué, fala muito da conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida é a conquista, vamos falar que Canaã está dentro de nós. E se Canaã está dentro de nós, Canaã também tinha uma terra que tinha gigantes, que tinha muralhas, que tinha vales, que tinha grandes coisas, lugares fortificados, fortalezas. E tem que ser, e nossa alma, como um Canaã, também precisa entender isso, precisamos entrar nesses lugares. E sabe, eu quero falar um pouquinho aqui, quero abrir um leque aqui, um parênteses aqui para falar uma coisa importante. Quero desmistificar algumas coisas que tem falado para mim. Pastor, as heranças espirituais, umas maldições, eu costumo mais chamar de herança espiritual que de maldição. Por quê? Porque, então a gente fala maldição hereditária, e eu prefiro dizer herança espiritual. Porque a gente consegue herdar dos nossos pais coisas boas, e herdar dos nossos pais coisas ruins. Por exemplo, veja só, vou colocar um exemplo. Imagine um homem muito rico, ele trabalhou a vida toda, e ele conquistou muitos bens, muitas coisas, muitas empresas, teve um grande capital, um empresário muito bem sucedido, com muitas coisas. De repente, toda a vida dele suou para ter tudo, e ele tinha um filho único, e esse filho único nunca nem sequer suou uma gota de suor, nunca sequer trabalhou, o pai nunca deixou ele trabalhar, sempre deu tudo para ele. Daí acontece que um dia, esse homem rico morre, e esse filho, que nunca nem sequer trabalhou, nem sabe o que é trabalhar, ficou de dono de todo esse império, de todos esses bens e esses recursos. Por quê? Por que ficou de dono? Porque é filho, porque era herdeiro, o único herdeiro. Ou seja, então ele herdou toda uma quantidade de coisas sem sequer nunca fazer nada, nem sequer suar uma gota, não suou uma gota, um pingo de suor, e ele herdou tudo isso sem trabalhar nada, sem fazer nada, ele herdou todo esse patrimônio, esse dinheiro, essa capital, tudo isso. Isso é uma herança física que ele herdou por ser filho. Agora, na mesma proporção que esse filho herdou sem fazer nada, coisas materiais, também herdamos coisas espirituais. E tem heranças espirituais que são boas, e tem heranças espirituais que não são tão boas. E essas heranças espirituais que não são tão boas,
a gente herda elas, assim como esse filho, sem fazer nada. O único que você precisa fazer é ser filho. Está entendendo? Está entendendo que tem heranças espirituais que você herda sem fazer nada? Ah, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. Não precisa fazer. Você não precisa fazer. Se sua descendência fez, você herdou isso. Está entendendo, gente? Então, gente, entendendo isso, e alguém falou para mim, ah não, pastor, é que na cruz, quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz, as coisas velhas passaram e todas são feitas novas. Sim, 2 Coríntios 5,17, Paulo está falando isso. As coisas velhas passadas, é aqui todas são feitas novas. Mas veja, gente, eu quero desmistificar um pouco isso. Eu quero desmistificar um pouco essa verdade aí. Vamos partir do conceito que nós somos espírito, alma e corpo. Ou seja, somos um espírito, temos o sopro de vida, temos uma alma que nos faz pensar, é o sede das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, vontades, frio, calor, tristeza. Isso é nossa alma. E habitamos num corpo. Habitamos num corpo. A Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. Verdade? Bom, eu já sou um condomínio, já quase um condomínio fechado, uma mansão já. Olha só se você me ver de lado, você vai ver que é templo do Espírito Santo, é pastor Camp, que é condomínio fechado. Olha, meu Deus do céu, uma mansão do Espírito Santo. Mas então, partindo nesse conceito de que somos espírito, alma e corpo, aonde você acha que que se manifesta a salvação? Aonde que é? Aonde que é a salvação? No espírito. A salvação é no espírito. Quanto custa ser salvo? Quanto custa ser salvo? Nada, é de graça. Porque diz, por graça sois salvo e não por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é pela fé. Então, ser salvo não te custa nada. Mas veja, a salvação é a porta de entrada, a salvação é o novo nascimento, é a regeneração da alma. Gente, é um processo. Quanto demora ser salvo? Quanto demora ser salvo? Quanto demora para ser salvo? Imediatamente. A salvação é imediatamente. Só você creu e aceitou. Só creu. No momento que você creu, você já é salvo, instantaneamente. Então a salvação é instantânea, de graça, pela fé, no Espírito. Agora, a conversão da alma, gente, é um processo que vai demorar. Quanto demora a conversão da alma? A vida toda. Processo que vai demorar toda a vida. Então diga para quem tem a seu lado, ser salvo não vai te custar nada. Tornar-te um discípulo vai te custar tudo. Ou seja, ser salvo não te custa nada, te tornar um discípulo vai te custar tudo. Por quê? Jesus não pede um pouco da sua vida. É que eu ouço alguns falarem, pastor, nós vamos entregar meu melhor, vou entregar para Deus. Então, pastor, nós entregamos o melhor para Deus. Aqui nessa igreja nós também fazemos o mesmo, né? Entregamos o melhor para Deus, verdade? Amém? Amém? Entregamos nosso melhor para Deus? Amém? Todos aqui entregam o melhor para Deus? E o pior, para quem tu entrega? Para a esposa? Para quem tu entrega o pior? Se o melhor tu entrega para Deus, o pior para quem tu entrega? É, porque a gente tem o costume de dizer, vamos entregar o melhor para Deus. Eu digo, poxa, mas e o melhor e o pior? Oh, Deus não quer só meu melhor. Deus não quer o melhor de você, irmão. Deus não quer ter o melhor. Deus quer tudo de você. O melhor e o pior. A parte ruim também Ele quer. Para quê? Porque Ele quer melhorar a tua parte ruim. Ele quer tratar na tua parte ruim para que se torne melhor.
Está entendendo, queridos? Está entendendo? Porque às vezes a gente diz, não, eu vou dar meu melhor para Deus. E sabe o quê? Quando a gente fala muito, vou dar meu melhor para Deus quando se trata de recurso. Quando se trata de finanças. Então, de dízimo, não, vou entregar meu melhor. Mas, meu melhor, sua vida não é só suas finanças. Sua vida não é só seus recursos. É uma parte dela. Mas não é tudo. Tem coisas, tem relacionamento, família, muita coisa que faz parte de você, que você tem que entregar para Deus, e não é o melhor, é tudo. Tem coisas que são boas e coisas que não são tão boas. Estão entendendo comigo aqui, gente? Então quero deixar claro isso, gente. A salvação é pela fé instantânea, um processo de regeneração do nosso espírito. O Espírito Santo passa a habitar no nosso. Agora a conversão da alma, gente, é um processo que demora tempo, exige esforço, renúncia, dedicação, exige um pouco mais. A gente vai ter, a Bíblia chega a dizer, o que mentia não menta mais, o que roubava não roube mais, o que fazia isso não faça mais. Então começa a dar diretrizes a palavra de Deus, nos dá diretrizes de como viver uma vida em santidade e de como andar ou caminhar nesse processo de restauração. Então não tem essa ideia então não existe essa de, não, as coisas velhas passaram e todas são feitas novas. Espiritualmente sim, mas e fisicamente? E, por exemplo, eu vou dar uma explicação. Obrigado, Espírito Santo. Olha só que me lembrou aqui. Imagine nós adquirir uma dívida com o banco. Você adquire uma dívida com o banco, né? Vamos botar assim, você faz uma dívida com o banco lá, faz um empréstimo com o banco de 10 mil reais. Bom, então você precisa consertar a sua casa e faz um empréstimo de 10 mil reais com o banco, e de repente, você faz o empréstimo e o banco te dá os 10 mil reais, te facilita os 10 mil reais. Porém, você vem no domingo aqui na igreja, aceita Jesus no domingo, e escuta essa frase, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, você não deve mais nada para ninguém. Daí você vai na quarta-feira lá no gerente do banco, vai dizer, olha só seu gerente, negócio é o seguinte, é que olha, eu entendi agora pela Bíblia, que as coisas velhas passaram, veja só, agora eu aceitei a Jesus no domingo, as coisas velhas passaram, fui na igreja, aceitei a Jesus no domingo, as coisas velhas passaram, e todas são feitas novas, não devo mais nada para você. Eu não quero nem saber se tu é crente ou não, se aceitou Jesus ou não, eu quero que tu me pague, senão teu nome vai para o SPC. Ou seja, é assim ou não é assim? Então, por que a gente crê que no reino espiritual é diferente? Por que a gente crê que o reino espiritual é diferente? Que, eu aceitei a Jesus e já resolveu todos os meus problemas. Não é assim, gente. Ou seja, precisa entender esse conceito, gente. Vamos ver que no conceito de mapeamento espiritual, nessa passagem que a gente leu de Josué, tem uma coisa muito importante. Olha, nós não podemos confundir, não devemos confundir a experiência imediata, que eu estava falando aqui recém, do novo nascimento, com a experiência progressiva da conversão da alma. São conceitos bíblicos bem diferentes, e isso são coisas bem interessantes também, como já expliquei. Porém, a conversão da alma é um processo dinâmico que vai envolver todas as áreas da nossa vida. E isso a gente tem que entender. Apesar da salvação e a mudança de valores que nos escravizam do Egito, a vida sem Deus, Deus nos tira do Egito, ainda existe na Canaã da nossa alma fortalezas e prisões espirituais que precisam ser destruídas, reis, áreas de egoísmo que precisam ser destronados, reis que precisam ser destronados, gigantes internos, áreas de intimidações que precisam ser derrotadas, ou seja, muralhas e fortalezas, barreiras emocionais e relacionais
que precisam ser derrubadas. Então, muito espaço precisa ser conquistado e preenchido na Canaã da nossa alma. Essa vida em abundância. João 10:10 diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. Essa vida depois da vírgula, a vida em abundância que Jesus veio nos dar, você só consegue através da conquista da sua alma. E essa conquista da sua alma, você precisa se posicionar sacerdotalmente. Eu quero falar sobre isso. Eu quero andar com você nesse negócio aqui, gente. Olha só. O versículo 1 de Josué 2 diz: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então vamos dissecar um pouco esse versículo, vamos estabelecer alguma importância, a importância no conceito básico do mapeamento espiritual. Essa é importante, a gente tem que entender isso, gente. Quero que, para você ser um mapeador, para você entender isso, tem que fazer, ou seja, esse princípio é muito importante, esse conceito básico. Alguns princípios que gostaria de ressaltar para vocês. Primeiro, a maturidade sacerdotal. Primeiro conceito para você mapear, para você ser um mapeador, é ter essa maturidade espiritual. Ou seja, mapeadores precisam ser pessoas investidas de autoridade e experiência. Esta não é uma tarefa para pessoas neófitas. Então, nem todos têm um perfil para isso. Veja só, na primeira vez quando Moisés enviou os 12 espias a visitar a terra lá, lembra? Todos os espias eram chefe, eram príncipe das tribos, eram homens com patentes, homens que tinham, na verdade, homens que tinham era um príncipe das suas tribos, cada tribo mandou um príncipe da sua tribo, ou seja, não era qualquer um, eram homens que estavam investidos de uma autoridade. E o que aconteceu? Eles, chegando lá, eles se intimidaram, gente. Chegando lá, veio a incredulidade, intimidação, gente, e viu que 10 deles mostraram que não estavam maduros para fazer esse mapeamento. Tanto foi assim que o nome deles nem aparece mais na Bíblia. Ou seja, o nome dos que não acreditaram, ou seja, aqueles que duvidaram e que se intimidaram, não aparece na Bíblia. É interessante que a Bíblia só faz menção de 2 deles que vieram com uma notícia boa. Quem são? Josué e Calebe. O nome dele aparece na Bíblia, aparece o nome deles na Bíblia, porque eles não se intimidaram com isso. Ou seja, a maturidade espiritual é um primeiro conceito. Mas quando chegam lá, esses 10 homens reagiram com incredulidade. E por causa desse fracasso do mapeamento da terra, gente, isso custou à nação de Israel uma peregrinação de 38 anos no deserto. Ou seja, quando se fracassa no mapeamento, o processo de libertação é interrompido. Não podemos fracassar nesse mapeamento da nossa geração, da nossa descendência. Então, depois de ter sido derrotados, depois de ter sofrido esse primeiro fracasso, exatamente nesse processo de mapeamento, Josué agora seleciona nada mais que quantos homens para enviar? Somente 2. Ele já não manda 10. Ele diz, não, se de 10 mandaram, se de 10 só 2 trouxeram uma notícia boa, eu vou mandar 2, porque eu sei que só vou mandar 2 que sim sabem o que estão fazendo. Então, Josué agora seleciona mais esse grupo. Ele escolhe apenas 2 homens, fazendo jus a esse que dentre os 12 creram na libertação da terra. Então, o primeiro conceito é a maturidade sacerdotal, o segundo é o comissionamento espiritual.
Versículo 1 diz, e enviou José, precisam ser enviados. Mapeadores precisam ser pessoas enviadas por Deus. Precisam estar legitimamente autorizados e comissionados pelo Espírito Santo. Bem como sob a cobertura espiritual de uma liderança conveniente, de uma liderança conivente com esse comissionamento recebido. Ou seja, isto pode parecer não ser algo muito significativo, mas esse tipo de respaldo faz toda a diferença. O mapeador precisa ser enviado para isso. Ou seja, Josué vai incorporar essa tipologia do Espírito Santo que nós estávamos falando. O aspecto mais importante no mapeamento espiritual é uma legítima dependência e obediência de Deus. Então, o terceiro ponto é a unidade, parceria de concordância. Josué envia 2 homens. Gente, o número 2 é o diferencial entre uma pessoa e uma igreja. 2 pessoas. Jesus disse, onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. 2 pessoas já é uma igreja. Esse é um diferencial muito importante, gente. A gente tem que entender esse conceito. Ou seja, a partir de 2 pessoas reunidas em torno do nome de Jesus, vamos obter tremendas vantagens da manifestação de Deus, que prevalece contra as portas do inferno. Então, no campo de mapeamento, gente, intercessão e libertação, sempre precisamos pensar no contexto de equipe, não é no contexto de pessoa só. O quarto conceito é respaldo, é cobertura. Diz, Josué enviou 2 homens desde Sitim. Sitim era onde estavam todas as forças de Israel reunidas. Sitim era onde estava o campamento deles, onde eles estavam acampados nesse lugar. Era seu quartel-general, ou seja, uma base de operações, uma retaguarda ministerial, sacerdotal. Então, é fundamental estar respaldados por uma estrutura ministerial robusta. Aqui entra o papel da igreja, gente, que promove investidas e avanços contra as portas do inferno, através do quê? De um pastoreio inteligente, através, libertando as pessoas desses territórios, desses cativeiros demoníacos. Então, mapeadores não podem ser pessoas isoladas. Não existem super-homens assim, sabe? Uma das coisas que eu aprendi há muitos anos com um dos nossos líderes na Jocum, lá no Chile, onde fez uma escola de aconselhamento. Nossa FMA fizemos no Chile. E tinha o diretor dessa escola, ele dizia uma frase que ficou gravada na minha mente. E eu repito essa frase sempre. Nunca confie num líder que não demonstre uma debilidade, uma área fraca. Não confie num líder que não te demonstre uma fraqueza. Porque não existem superpastores. Não existem super apóstolo, que sei eu. Aí pode ter o nome que tiver, o título que tiver. Não existe. Existem homens e mulheres de Deus que enquanto estamos num corpo de carne, estamos sujeitos a pecado, somos iguais e fracassamos e erramos e pecamos. Então, se alguém, eu falo para os rapazes lá no presídio, que acontece o seguinte, as pessoas vão lá no presídio e começam a falar de um evangelho. Cara, eles tem alguns pastores que vão lá e se colocam numa posição tão elevada de santidade, de alcançar alguma coisa, que parece que o cara é uma utopia chegar nesse nível que está esse pastor, porque ele se coloca tão alto, então ele se coloca tão superior a eles. Então a pessoa diz, uau, eu nunca vou chegar no nível de santidade desse pastor. Então ele se coloca como super apóstolo, super pastor, sabe, como segundo depois de Deus, e não sei quantas coisas mais. E de repente, gente, então o que acontece? E a pessoa e o presidiário que está lá preso, ele não consegue nem sair, nem se livrar do pecado que ele está lutando.
Quando é que ele vai chegar a ser uma coisa... Então fica uma coisa muito distante para ele. Aí eu cheguei lá e perguntei para eles, e eles me disseram assim: pastor, é que eu não consigo ser igual a fulano, não consigo chegar a isso, não tenho... E de repente entendemos que não está mal representado o evangelho para eles nessa maneira. Porque eles não ficam muito longe de ser cristão, porque não apresentaram um evangelho simples, aonde nós nos identificamos com o pecado, nós nos identificamos com o pecado do outro e pedimos perdão. Não nos identificamos com isso, mas então mostramos uma super espiritualidade, e essa super espiritualidade, sabe o que é, irmão? É a máscara da carnalidade. A super espiritualidade é a máscara da imoralidade, de um caráter deficiente, de um déficit de caráter, na maioria das vezes na área da imoralidade. Então a pessoa que é muito, muito, muito super espiritual, que nunca mostra uma fraqueza, que nunca diz: olha, hoje eu estou passando por isso, hoje eu estou passando por aquilo, me ajude a orar por isso, sabe? Quando você encontra pessoas assim, gente, eu aconselho eu digo para os queridos lá dentro, para os irmãos lá, eu digo: irmãos, fica com o pé atrás quando alguém se apresenta muito super espiritual para você, porque somos seres humanos. Então o que a gente faz? A gente prega para eles um evangelho muito mais simples, se identificando com o problema deles, e aí eles gostam de mim. Por quê? Eles terminam gostando, eu quero ir com um pastor brasileiro. Por quê? Porque a gente vai lá e se identifica com eles, e fala de uma realidade que eles estão vivendo. Não é mostrar um evangelho lá em cima, e eles que estão lá embaixo como já são rejeitados pela sociedade, já são rejeitados por a família, já são rejeitados por todo mundo. Agora você vai lá e continua pisando na cabeça deles. Então não adianta, não muda nada. Então você tem que ir lá e entender essas questões. E isso a gente faz muito lá no presídio. A gente faz esse trabalho de restaurar a identidade das pessoas, vê-las como Cristo as vê. E isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar aqui, gente. As áreas a serem mapeadas. Todo mapeamento, gente, vai precisar, primeiro, 3 áreas muito importantes. A primeira área do mapeamento é o campo da herança. O campo da herança, vamos ver 3 campos de mapeamento espiritual. O primeiro campo de mapeamento espiritual é o campo da herança espiritual. Esse campo da herança vai até a 3ª ou 4ª geração. A Bíblia diz, olha só o que diz a Bíblia, eu quero ler com vocês. No campo da herança, a Bíblia diz assim, olha só. Uma esfera de mapeamento das iniquidades geracionais, passado genealógico, em uma abrangência de 3 ou 4 gerações. Então, vamos ver muito forte a Bíblia falar isso. Êxodo 20, versículo 5 diz: porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Gente, a primeira questão aqui é: nós temos um nível de observância, digamos assim, que é a capacidade de observar, a esfera de mapeamento com poder de observação, a esfera de relacionamento com poder de observação. Ou seja, aqui não foi em outro lugar que eu falei. Nós temos, cada um de nós que estão aqui nessa noite, temos avós paternos, avós maternos. Ou seja, pai do meu pai, pai da minha mãe, mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Avós por parte de pai e avós por parte de mãe. Então, cada um de nós temos, digamos assim, que são tios por parte de pai, tios por parte de mãe. Ou seja, primos por parte de pai, primos por parte de mãe, irmãos. Isso chama-se árvore genealógico. A árvore genealógico é desse jeito. Só que a Bíblia não usa o termo árvore genealógico, isso eu já falei aqui. A Bíblia usa o termo linhagem. E como linhagem, você aqui, hoje,
em todos os lugares. Você é a representante sacerdotal da sua linhagem. Que é isso, pastor? Muito simples. Você representa a sua linhagem. E como representante sacerdotal da sua linhagem, você pode tomar decisões relacionadas às heranças espirituais da sua família, que alcançaram você, que alcançaram sua família, e você pode sacerdotalmente desarraigar, tirar, quitar o direito legal. E o primeiro conceito é esse campo de mapeamento hereditário. O primeiro conceito é esse campo, você mapear as suas gerações. Por exemplo, no meu caso, eu falei, não foi aqui que eu falei, foi em outro lugar que eu falei. Por exemplo, no meu caso, eu sou filho do adultério do meu pai com a prostituta. Daí há um legado de bastardia, de imoralidade perseguindo as nossas gerações. E eu fiz um mapeamento da minha família, no que eu estou falando para vocês aqui. Eu fiz um mapeamento espiritual da minha família e eu descobri uma coisa muito importante. Veja só, todas as mulheres da minha família foram mães solteiras antes dos 15 anos. Desde a minha avó, eu perguntei para minha tia e ela começou a me falar isso. A minha avó foi mãe solteira. Aí eu comecei a ver e comecei a analisar uma coisa que a gente não para ver. E depois começamos a ver que a minha avó, a mãe do meu pai, o irmão dele, ou seja, quase todos os filhos, as tias, as primas, foram mãe solteira antes dos 15 anos de idade. E eu comecei a ver isso. As minhas irmãs, todas elas, foram mãe solteira antes dos 15 anos de idade. Depois eu vi minhas sobrinhas também repetiram o mesmo comportamento. Ou seja, inclusive nesse tempo agora, eu tive notícia de uma das minhas sobrinhas, que está grávida e tem 14 anos. Ou seja, outra mãe solteira, antes dos 15 anos. E vai se repetindo em diferentes gerações, em diferentes etapas, em diferentes idades, mas é o mesmo estilo, a mesma maneira. Na verdade, se repete conforme a mesma legalidade estabelecida na família. Estamos entendendo, gente? Ou estou falando em japonês? Amém? Verdade? Que estamos entendendo? É uma questão, é que essa é mais uma aula de mapeamento do que uma pregação que eu estou fazendo para vocês. Então, nessa aula de mapeamento, a gente tem que entender isso. Tem que entender que esse campo hereditário, a gente precisa trabalhar isso. A primeira geração são os nossos avós. A segunda geração são nossos pais e tios. A terceira geração somos nós, nossos irmãos e primos. E a quarta geração são nossos filhos, nossos sobrinhos. Então, qualquer pessoa que tenha um avô vivo e tenha filhos, tem 4 gerações. Avós, pais, filhos, avós, tios, pais, nós, nossos primos e os nossos filhos. Já são 4 gerações. Então esse campo de mapeamento é muito importante. O primeiro campo vai ser esse. Sempre vai ser esse ali. Veja só o que Deus diz. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele faz usando a seguinte palavra para definir o seu relacionamento conosco. Deus fala para Moisés assim: eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, um Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto vai dar uma conotação muito importante. Primeiro, Deus é um Deus pessoal. Deus se relaciona pessoalmente conosco. Assim como Deus se relacionou pessoalmente com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus é um Deus pessoal. Ou seja, e Deus, sabe que Deus é tão pessoal que Ele nos conhece a cada um de nós pelo nome. Mas Deus também é um Deus coletivo, é um Deus geracional. Ele relaciona conosco em uma perspectiva de gerações. Então, o motivo pelo qual Deus se apresenta a Moisés era exatamente por conta desse relacionamento que ele teve com os ancestrais de Moisés. Ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, nessa questão aí.
Então Deus estava para cumprir as promessas feitas a Abraão, confirmadas a Isaac e a Jacó, com relação aos descendentes dele. E o texto segue. Olha só o texto seguinte. Então o texto segue, formula a lei dessas heranças. Esse texto de Êxodo 25. Ou seja, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. A essência da iniquidade é a idolatria. Ou seja, alguém que se curva e serve a algo, ou alguém que está ocupando o lugar que só pertence a Deus. Quando a iniquidade não é redimida, ela vai produzir uma influência latente, fazendo com que os filhos repitam os mesmos erros praticados pelos pais. Então, gente, 2 tipos de herança espiritual que podemos receber e deixar em relação à nossa linhagem. Primeiro, faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os mandamentos. Há um crédito de promessas. Uma herança espiritual boa são um crédito de promessas que Deus fez para nós. Que podemos acumular essas heranças para quem? Para a nossa posteridade, para a nossa linhagem. Podemos juntar um crédito de promessas que Deus fez para nós pais, que juntamos para nossos filhos, para que eles possam herdar essas promessas e alcançá-las. Essa é uma das declarações mais importantes que tem na Bíblia, ou seja, precisamos estar conscientes desse impacto que a nossa obediência pode causar. Gente, a nossa obediência tem um impacto que pode causar para todas as nossas gerações, pode trazer, gente, uma herança de promessas. Quando você se posiciona em obedecer a palavra de Deus, em obedecer aquilo que Deus está fazendo. Então, nossa obediência pode causar um impacto positivo nas milhares de gerações futuras. E esse é um benefício, gente, incalculável, que nós podemos deixar. Ontem eu falava isso, nós temos que pensar no legado que nós estamos deixando para nossos filhos. Então o legado que eu estou deixando para nossos filhos é, o que eu estou deixando para ele? Ou seja, que responsabilidade, baseado nessa palavra, sempre digo que chegará o momento em que não vamos parar para falar em maldições hereditárias, mas sim nas bênçãos hereditárias, porque só bênçãos vamos estar trabalhando com isso. Mas também o seguinte ponto, diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando Deus, a Bíblia fala que Deus visita a gente, o pecado dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração, Deus está traçando inteligentemente o limite dentro do qual o mapeamento precisa ser elaborado. Ou seja, Deus quando diz que visita a terceira, nenhuma palavra na Bíblia é por acaso, gente. Tudo está colocado ali bem importante, bem especificamente. Isso é muito prático. Então, nessa realidade nós temos que, por exemplo, olhar espiritualmente para a história de nossos avós, a história dos nossos pais, dos nossos tios, a segunda geração, nossos irmãos, nossos primos, a terceira geração, a quarta geração, nossos filhos e sobrinhos. Então nós temos um campo de observação que vai abranger essas 4 gerações. Então, nós temos que entender esses conceitos, gente. Um princípio fundamental de libertação que nos ajuda a identificar essas iniquidades geracionais que acabam aflorando nas terceira e quarta geração, é muito importante, gente, é muito importante. Nós temos que ter um diagnóstico espiritual. Esse diagnóstico espiritual é inteligente, é sensato, tem que ser prático, tem que ter muita capacidade para fazer isso. Ou seja, e sabe o que? Alguém falava assim, bom pastor, depois que eu identifico essa herança espiritual na minha família, como é que eu faço? Muito simples, arrependimento pessoal, arrependimento coletivo, confissões inteligentes, uma intercessão eficaz, vai transformar essa situação, mudando o céu sobre a família e sobre a descendência. Você pode mudar o céu da sua casa.
Então, mas precisa ter esse entendimento sobre o mapeamento hereditário, sobre a genealogia. Então, esse entendimento nós temos que entendê-lo, gente. E o princípio sacerdotal de confissão das iniquidades. Isso é muito interessante. O segundo campo, gente, é o campo... primeiro é o campo genealógico. O segundo campo, o campo genealógico fala da história da conceição, história da gestação, história do parto. Mas tem também, e esse é muito importante que eu quero trabalhar aqui com vocês, é o campo da responsabilidade. Esse campo é muito importante ser mapeado, gente. Como é que funciona o campo da responsabilidade? Todos nós, todo ser humano, o homem é um ser humano espiritual, autoconsciente, livre para tomar decisões. Somos livres, temos o livre-arbítrio, na verdade. Ou seja, intrinsecamente, todo ser humano está dotado de responsabilidade. Deus não tem o ser humano como uma vítima, incapaz de responder ou de assumir as consequências das suas escolhas. Não, gente, todos nós sabemos disso. Veja só, essa equação eu gosto muito. Nossos pensamentos vão definir as nossas ações. As nossas ações vão definir os nossos hábitos. Os nossos hábitos vão definir o nosso caráter. E o nosso caráter vai definir o nosso destino. A gente pode mudar o nosso destino mudando a maneira de pensar. Romanos 12:2 fala isso. Romanos 12:2, Paulo diz aos romanos lá: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, há uma transformação, há uma maneira de experimentar as coisas de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável, através da renovação do nosso entendimento. E no campo da responsabilidade é do mesmo jeito. Ou seja, biblicamente falando, a responsabilidade é moralmente dosada, ou seja, é proporcional ao nível de luz que a gente tem. Ou seja, no reino de Deus, luz é responsabilidade. E vamos ver alguns parâmetros, ou seja, quanto maior luz, maior responsabilidade. E nesse conceito de responsabilidade, gente, vamos dizer assim a nível percentual. 80% da restauração familiar depende da área da responsabilidade. 20% depende da libertação, do processo de libertação. Ou seja, não é o que fizeram comigo, é o que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo. Porque então a gente se escuda, não sei se a palavra escudar está certo. A gente pode, digamos assim, se esconder atrás daquilo que fizeram comigo. Ah, é que meus pais fizeram tal coisa, agora eu sou assim, e eu estou repetindo o que meu pai fez, não posso mudar mais. Autocomiseração e não sei que muitas coisas. Então se esconde no que fizeram comigo, para não tomar atitudes. Então não é aquilo que fizeram com você, é o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você que importa. Ou seja, como eu reaciono. Alguém me falou uma vez, Deus responde a resposta, não a pergunta. Como assim, pastor? Muito simples. Quando Deus traz para nós uma revelação, Ele tem uma expectativa ao trazer-nos essa revelação. Então, nós temos que responder à altura da expectativa de Deus. Não é o que fazem comigo, é como eu estou respondendo à circunstância que eu estou vivendo, à situação que eu estou passando, à necessidade, à dificuldade. Ou seja, como eu estou respondendo isso, vai trazer consequências para mim, bem ou boas ou ruins. E Deus vai responder a essa resposta que eu estou dando
para a circunstância. Está entendendo? Entendeu agora? Ficou claro? Deus responde a resposta. Que resposta eu estou dando para a situação que Deus me está colocando, me está permitindo passar? Hoje, nesse momento, nessa altura da minha vida. Então, como eu estou respondendo a isso, vai fazer toda a diferença. Como você caminha nesse entendimento. Gente, guarde isso no seu coração. Escreva, se tem para escrever. Quem é bom de justificativa, é ruim de arrependimento. Repito, quem é bom de justificativa, é ruim de arrependimento, irmão. A pessoa que se justifica por tudo, eu faço isso por causa disso, eu estou fazendo aquilo, mas é porque você fez isso, e bota a culpa nos outros, se justifica. Quem é bom para se justificar, é ruim para se arrepender. Grave isso no coração. Então a gente tem que entender esses detalhes. O campo da responsabilidade no mapeamento pessoal é muito importante, gente. Temos que caminhar nesse entendimento. Caminhar em que eu estou mapeando minha família e tenho que redimir essas áreas de heranças espirituais da minha casa, da minha família, mas com responsabilidade. E o terceiro campo é o campo da territorialidade. Gente, basicamente a Bíblia especifica 4 pecados que ferem a terra. Há 4 pecados que a Bíblia é muito clara, que diz que ferem a terra, gente. A imoralidade, olha só, muito forte isso aqui, gente. A imoralidade, a idolatria, o derramamento de sangue inocente e a apostasia. São 4 pecados que ferem a terra. E esses pecados vão trazer 4 juízos: a seca, a fome, a peste e a espada. Ou seja, principalmente, injustiça e crimes de sangue têm o poder de contaminar espiritualmente a terra, dando ao diabo uma jurisdição, ou seja, um lugar para isso. Então, veja só, quando Paulo exorta a igreja de Éfeso sobre essas questões da ira implacável lá, que é uma porta para homicídio, ele ressalta, olha só que Paulo diz em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar é topos, significa no literal jurisdição, ou seja, fazendo alusão a uma área da alma do homem descontrolada, que está descontrolada, mas podendo significar também a um território. Não deis lugar ao diabo. Esse lugar pode se referir a um território. Então há um território que a gente perde. Há territórios que são, literalmente estão dando esse lugar para o diabo. Ou seja, em várias ocasiões, a Bíblia mostra acontecimentos dessa natureza. Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui eu gosto dele. O primeiro exemplo disto está na queda da raça humana. O pecado de Adão afetou diretamente a terra. Veja só, Gênesis 3,17. E ao homem disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te dei, de que te ordenei, dizendo, não cometerás dela. Olha só o que diz no versículo 17: maldita é a terra por tua causa. Veja que Deus não amaldiçoou o homem, disse, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado de Adão trouxe uma maldição sobre a terra. Agora veja, eu estava ensinando um tempo eu estava ensinando sobre altar e templo. E Deus me falou uma questão muito importante nessa questão da maldição da terra. Por que, para oferecer um sacrifício para Deus no altar, precisa fazer um altar? Por que fazer um altar para sacrificar a Deus? Eu comecei a pesquisar isso. Porque eu estava fazendo um estudo sobre altar e templo, e me dei conta e comecei a entender essa questão aqui. Deus me trouxe esse entendimento. Por que tem que fazer um altar
para oferecer um sacrifício para Deus? Por que que você vai encontrar todo o Antigo Testamento, homens fazendo altares, e você vai ver que todos os altares eram altos, tinham que ser altos, ou seja, tinha que botar pedra, levantar, fazer, alguma coisa tinha que fazer para erguer um altar, para poder colocar um sacrifício em cima para oferecer a Deus. Eu não entendia por quê. Sabem, e Deus falou comigo, Deus me falou, essa passagem aí, a terra está maldita por causa do pecado. Deus não pode receber alguma coisa num lugar de maldição. Por isso que tem que levantar um altar, tem que separá-lo da terra. Para entregar a Deus tem que separá-lo da terra, e para separá-lo da terra tem que levantar. Por isso tem que botar pedras, por isso tem que levantá-lo. Cara, quando Deus me falou isso, eu entendi, uau, para oferecer uma coisa para Deus eu tenho que separá-lo da maldição, separá-lo da terra. Foi uma revelação que Deus deu para mim, há muito tempo atrás, fazendo um estudo de altar e templo. E eu estou compartilhando com vocês, assim, somente um pedacinho, nada mais. Mas justamente nesse conceito, nessa palavra que lemos aqui, na maldição da terra, maldita a terra por tua causa. Veja só, outro conceito, por causa do assassinato de Abel, olha que Deus disse para Caim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Da mesma forma, olha só gente, essa passagem é forte, essa passagem aqui, eu quero ler com vocês essa passagem, não está aqui, eu não tenho ele aqui, mas eu tenho ele aqui. Aqui eu tenho 2 Samuel, gente, lê comigo, abre lá, 2 Samuel 21. Rapaz, essa passagem é muito interessante, fala justamente esse conceito do mapeamento espiritual. 2 Samuel 21, olha só. Eu quero ler com você 2 Samuel 21, versículo 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, e de ano em ano, olha só, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, que foi que ele disse? É por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou aos gibeonitas. Gente, olha só, uma maldição territorial, sangue derramado, a terra estava passando por um período de 3 anos de fome, e diz que, cara, 3 anos não são 3 dias, 3 anos de fome, era uma sequia na terra, e Davi era o rei, e diz que Davi estava buscando soluções para isso. Aqui entra o mapeamento espiritual. Diz que Davi busca a Deus, e quando Davi busca a Deus, Deus fala para ele, traz para ele um direcionamento, uma revelação do que estava acontecendo. Deus traz a revelação, e olha só, e Deus disse, olha o que diz aqui, ó. E Davi consultou o Senhor, depois de 3 anos, ou seja, rapaz, quanto tempo demorou para consultar a Deus, hein? Meu Deus do céu. Se ele tivesse consultado antes, olha só, ele consultou e o Senhor lhe disse, é por causa de quem? De Saul e sua casa sanguinária. Ele chama de Saul de casa sanguinária, porque o que fez Saul? Matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Em livro de Josué, no capítulo 6, os gibeonitas, Josué fez um pacto com os gabaonitas, esses gibeonitas aí, e ele disse para eles que ele não ia mais matar eles, e eles iam ser tiradores de água, lenhadores. Eles se disfarçaram, eles fizeram lá um engano, enganaram a Josué, para Josué fazer um pacto com eles, e Israel fez um pacto com eles. Mas depois que Israel teve Saul, Saul veio e quebrou esse pacto. A quebra de alianças trouxe consequências para a terra. A terra diz que tinha uma fome de 3 anos na terra. Quantos anos duraria a fome? Por quantos anos mais duraria a fome? Quantos anos mais eles suportariam isso? Se Davi não fosse buscar a Deus, porque diz que depois diz ano após ano, diz a Bíblia. Ou seja, e Davi somente foi buscar a Deus 3 anos depois.
3 anos de fome ele suportou, e depois do 3º ano ele foi buscar a Deus. Ou seja, isso é muito interessante, gente. Interessante entender essas coisas. Crimes, assassinatos, suicídios, abortos, adultérios, prática de perversão sexuais, rituais de ocultismo, envolvendo invocação de demônio, despachos, idolatria, assentamento e consagração de santos, sacrifícios e ofrendas às orixás, e coisas semelhantes a essas, podem trazer sérias perturbações espirituais, infernizando o lugar. Todas essas coisas, gente, legalizam uma demarcação territorial satânica, terrível. Espíritos demoníacos passam a manipular a mentalidade dessa sociedade estabelecida nesse lugar, com o objetivo de quê? De descontrolar o comportamento das pessoas, perturbá-las e até enlouquecê-las. Gente, eu vi muito real isso, gente. Quando a gente vai em outras, a gente passa por alguns países, a gente vê uma realidade muito forte. Os demônios são territoriais. E quando você está nas fronteiras, por exemplo, é muito notório isso. Nós estávamos num certo ano, nós estávamos fazendo a gente trabalhava com impactos evangelísticos. A gente trabalhava com a missão de impacto, chamado Projeto América. E com o Projeto América, a gente fazia impactos evangelísticos a níveis nacionais, de conquistar cidades para Cristo. Isso eu acho que foi no ano 2007, 2008, por aí. E nós estávamos num evento desses, e eu lembro, isso eu até eu tinha esquecido isso, agora veio na minha mente. E eu lembro, gente, que nós estávamos numa fronteira. E você consegue passar a fronteira e você sente a pressão espiritual do lugar empurrando você para fora desse território. Gente, era muito forte. Era muito forte. A gente sabe o que fez? A gente entendeu de Deus de subir nos lugares altos da cidade e começar a batalhar dos lugares altos. E subimos numa montanha, gente, e começamos a entrar a batalhar nesses lugares altos. É que são esferas de batalhas espirituais que a gente entra que não é aconselhável todo mundo entrar. Ou seja, pessoas que estão recém caminhando com Deus, não é aconselhável entrar nesse tipo de batalha espiritual, pelo fato que precisam uma patente, uma cobertura, aquilo que eu falei, um nível sacerdotal de cobertura, uma unidade, essas coisas que eu falei do início aqui do mapeamento, precisa isso, e esse exemplo encaixa bem dentro disso. E eu me lembro que quando nós subimos em cima daquela montanha e começamos a orar em pontos específicos da cidade, a gente conseguia ver que nos lugares onde tinha mais pobreza, prostituição, cara, você via uma nuvem preta em cima das pessoas, literalmente, cara, você ia lá e olha, lá estava, e a gente fez um mapeamento, um mapa, aonde estavam os bares, os prostíbulos da cidade, aonde estavam as coisas, e começamos a delimitar um lugar na cidade, aonde estavam estabelecidos esses lugares, as casas de bruxaria, os bares e todas as outras coisas, os prostíbulos e não sei o que mais, as boates, gente, e incrível que pareça, gente, esses lugares eram onde estavam as maiores potestades, aonde tinha o maior índice de violência, onde tinha os maiores índices de abuso infantil, onde tinha os maiores índices, cara, isso depois a gente consegue perceber que isso é espiritual. Consegue perceber isso espiritualmente. Então a gente entende isso, qualquer pessoa que começa a trabalhar na área de batalha espiritual, naquela época, nós estávamos num grupo fazendo esse tipo de batalha espiritual, e isso era numa época que estava em voga, isso ali, mas depois a gente aprendeu que era muito mais importante isso que outro. Bom, está terminando o tempo, o pessoal já está levantando, vim aqui, está me dizendo que estamos no final. Eu quero orar com vocês com relação a isso, gente. Frequentemente, as pessoas dão uma importância exagerada nas manifestações. Nós não devemos, porém, avaliar o nível de eficiência de uma libertação pelas manifestações que ocorrem ou deixam de ocorrer. Sabemos que há coisas que a ação demoníaca sempre estará restrita a um território. O mesmo princípio
Os mecanismos usados para libertar uma pessoa pode e deve ser usado para libertar um território. Então, gente, eu quero terminar dizendo isso. Nós podemos entender esse conceito do mapeamento. Gente, é um estudo, gente. É todo um tema, tem um seminário sobre mapeamento. É muita coisa falando somente na questão de aconselhamento e libertação. O aconselhamento vai enfatizar a lei da responsabilidade. E isso a gente não falou. E eu queria falar isso, mas não vai dar tempo. Mas então, o aconselhamento, gente, sempre vai enfatizar essa lei da responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você faz diante de Deus. O que você pode fazer para redimir a sua família, a sua geração? Eu quero terminar essa noite, quero terminar isso aqui porque já está tarde. Quero terminar orando com vocês, num entendimento de redimir as nossas gerações, redimir, não só redimir, senão nos posicionar sacerdotalmente. É isso que temos que fazer, gente. Como sair de tudo isso, pastor? Posição sacerdotal, representante sacerdotal da sua linhagem. Você pode se posicionar sacerdotalmente diante de Deus. E é esse o convite que eu quero fazer você nessa noite. Obrigado, amor. Olha, gente, nós brincamos de ser crente. Hoje estamos e amanhã não. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós brincamos de ser cristão. Um dia estamos na igreja, o outro não. O diabo não brinca de ser diabo. Ele vem e rouba a tua vida. Ele mata a tua família. Ele destrói os planos que Deus tem para você. Por isso você precisa se posicionar. E esse é o meu desafio nessa noite. Eu quero te convidar, fazer um convite a te posicionar aqui na frente, pela tua família, como representante sacerdotal da tua linhagem. Se você acha que na sua família, na sua geração, na sua linhagem, fica de pé, fica de pé. Você acha que na sua linhagem, na sua descendência, na sua família, você encontra algumas coisas que você não está identificando, ou que você identifica que estão se repetindo, eu te convido para passar aqui na frente e representá-la. Como representante sacerdotal da tua linhagem, quero que você venha aqui na frente e vamos orar. Quero orar por ti. Eu quero te direcionar a fazer uma oração eficiente, uma oração intercessória, eficiente, com conhecimento, com sabedoria, com entendimento. Não é somente repetir umas palavras, mas é você compreender que você pode redimir a sua geração, redimir a sua família, redimir as áreas da sua vida, da sua casa, da sua linhagem, que precisa ser redimida pelo poder da cruz. Nessa noite nós queremos, Pai, invocar o poder da cruz, interactuar com os princípios implícitos, redentivos no sacrifício de Jesus. Queremos colocar a nossa família, Pai, nós aqui nessa noite como representante sacerdotal da nossa linhagem, nós queremos, Senhor, nos posicionar, tomar uma posição diante da realidade da nossa casa, da nossa família. Pai, nós queremos, repita depois de mim, diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante de Deus Espírito Santo. Desce um pouquinho. Nós queremos pedir perdão, como representante da nossa família, da nossa linhagem, como pessoa e linhagem. Me arrependo, peço perdão e confesso os pecados que a minha família, que eu tenho praticado e que tem nos colocado debaixo desses legados
e tem trazido para nós, para minha casa, para minha família, heranças espirituais, que tem perseguido a minha família. Mas nessa noite, com esse entendimento da tua palavra, nós nos posicionamos, pedimos perdão, confessamos esse pecado, e nós tiramos todo o direito legal de Satanás e seus demônios de agir na nossa família, na minha casa, na minha descendência, na minha linhagem, em nome de Jesus. E assim sendo, fica sem direito legal Satanás e seus demônios, e vão para o lugar que o Senhor Jesus já tem determinado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício que fizestes na cruz, comprando para nós, nos resgatando, e através desse sangue derramado na cruz, nós podemos redimir a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, nossa herança, nossa descendência, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pai, eu quero orar por eles, Pai. Eu quero orar entendendo que o teu sangue derramado na cruz, Senhor, foi suficiente para nos redimir. A tua palavra diz, Senhor, que se andamos na luz, como tu estás na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Através do teu sangue derramado, Senhor, nós somos purificados, Pai, e nós queremos nessa noite, Senhor, quitar essa legalidade que temos dado para Satanás atuar nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, Pai. E assim sendo, nós queremos levantar um altar de adoração ao Teu nome, e dizer que a Ti, somente a Ti, é dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não a nós, mas a Teu nome seja dada toda a glória. Pai, eu sei, Senhor, nós queremos sair desses lugares espirituais que entramos, fechar a porta atrás de nós, limpar nossas armaduras de todas essas batalhas espirituais que entramos e tem salpicado nossas vidas, Pai, aplicando o sangue de Jesus e a espada do Espírito, Pai, entre nós e esses lugares espirituais, Senhor, de toda e qualquer colisão e qualquer retaliação no reino do Espírito, todas as coisas relacionadas com o nome de cada um dos meus irmãos que aqui está, todas as coisas relacionadas com a vida e o nome de cada um que aqui está, Pai, sejam guardadas em Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos crendo que Tu és poderoso para fazer em nossas vidas, em nossas casas, em nossas descendências, infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o Teu poder que opera em nós e através de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Sim, solução. Para ter em conta, gente, para estar vigiante, para estar pendente, gente, para estar ativos, para não repetir o mesmo comportamento. Estejam atentos a isso, não repitam o mesmo comportamento, analise na sua casa, na sua família, e não repita o comportamento, não repita a mesma coisa, senão quando você vê que está repetindo, posicione-se, faça isso que está fazendo hoje aqui, no reino do Espírito aqui, famílias estão sendo redimidas e restauradas, famílias estão sendo redimidas pelo poder da confissão, pelo poder da cruz. Pai, nós aplicamos o poder da cruz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tranquila, meu irmão.
Nessa verdade, Pai, nós queremos aplicar o poder da cruz, queremos aplicar o poder do Teu Espírito Santo, do Teu sangue em nossas vidas, ser guardados em Ti, ser fortalecidos em Ti, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa geração, guarda nossos filhos, guarda-nos, Senhor. Nós queremos, como sacerdotes, pedir perdão, confessar, nos arrepender e chegar diante desse lugar, Pai, e desarraigar, tirar de lá todo esse direito legal que permitia, que dava legalidade para atuar em nossas vidas, já não atua mais. A partir de hoje, nós nos desligamos no reino do Espírito, desses lugares espirituais, dessas heranças espirituais que nos perseguem, entendendo, Pai, que não há libertação coletiva, mas que há uma posição pessoal, que cada um de nós nessa noite possa se posicionar pessoalmente, intercessoriamente, como família e como linhagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente linda, muito obrigado. Uma salva de palmas para Deus. Obrigado, pastor. Irmãos, nós vamos encerrar e eu tenho um pedido a fazer a vocês, embora somos poucos, né? O pessoal está ali embaixo preparando o bolinho de aipim, né? Você pode ter sua comunhão ali. É porque amanhã nós vamos iniciar a obra para a colocação do piso. Então nós vamos precisar amanhã não ter essas cadeiras aqui. Então os nossos obreiros, os irmãos aí, vão estar dando esse suporte a gente, de poder tirar essas cadeiras. Então eu vou pedir aos irmãos, sempre no